Tá, vamos lá explicar o que é essa relação que eu falei aí, tá? A primeira lei de Ohm, essa vai se resumir essa fórmula, ela estabelece para nós que a corrente elétrica é igual a voltagem dividido pela resistência. Mas na definição que eu coloquei, eu disse que a corrente ela vai ser diretamente proporcional à voltagem, tá? E inversamente proporcional à resistência. O que é que isso significa? Se a voltagem onde o aparelho está ligado for alta, teremos uma corrente alta. Se a voltagem for baixa, teremos uma corrente baixa. Em contrapartida, se a resistência for alta, a corrente será pequena. Se a resistência for pequena, a corrente elétrica vai ser alta. Elas são inversamente proporcionais. Corrente e resistência são inversamente proporcionais. Voltagem é diretamente proporcional à corrente elétrica, tá? Então, ela basicamente estabelece isso, a primeira lei de Ohm. Vamos ver como é que fica isso aí na prática de um circuito elétrico. Vamos lá. Primeiro, pessoal, atente o seguinte. Aqui eu tenho um circuitinho formado por uma lâmpada. Bem aqui eu tenho uma lâmpada. Uma lâmpada. Aqui, esse carinha que está aqui é um elemento que a gente chama de resistor. Resistor. Aqui a gente vai ter uma pilha. Aqui, aliás, uma bateria. E aqui eu tenho alguns instrumentos de medição. Aqui eu tenho um voltímetro, aqui eu tenho um amperímetro, aqui eu tenho um interruptor e aqui são os fios de ligação. Tá? Mas aqui, para nós, tá, o que vai interessar são os elementos da primeira lei de Ohm. Vou ligar o circuito. Vamos ligar esse circuito aqui. Observa que quando o circuito é ligado, a corrente elétrica começa a fluir. Nesse caso, uma corrente contínua, ela vai circular dentro desse circuito elétrico. Tá? Então, o que é exatamente a corrente? É esse movimento das cargas elétricas. Então, temos aqui a nossa corrente elétrica. A DDP, tá? Que é a voltagem, que está aqui, que é isso aqui, vai ser o que vai estar na nossa bateria. A bateria, a pilha, ela vai fornecer a energia de circulação. E a resistência, tá, pessoal, ela vai dificultar essa circulação de corrente elétrica. Tá? Eu vou aqui fazer algumas modificações. O que eu falei na aula, se a gente diminuir a voltagem ou se aumentar a voltagem, a corrente elétrica vai sofrer uma alteração aqui. Por exemplo, suponha que a voltagem aumente. Eu vou ligar ela, por exemplo, sei lá, em 100 volts. Então, a nossa fonte aí está com uma tensão de 100 volts. Observa que quando aumentei a voltagem e a corrente elétrica circulando, ela acaba aumentando também. Em contrapartida aí, se a gente diminuir, aí a corrente elétrica também vai cair. Tá? Então, quanto mais voltagem, quanto mais DDP, mais corrente a gente vai ter. Quanto menos voltagem, quanto menos DDP, menos corrente a gente vai ter. Então elas são diretamente proporcionais. Se eu aumentar um, o outro aumenta. Se eu diminuir um, o outro também diminui. Isso é dizer que duas grandezas são diretamente proporcionais. Deixa eu manter aqui onde estava. Eu comecei em 70 e eu vou manter esses 70 volts aí. Agora vamos para cá, para a resistência elétrica. Atenção, a resistência elétrica ela vai ter um comportamento contrário à DDP. Se eu tenho uma resistência mais alta, significa que a corrente ela vai diminuir, tá? Agora, se eu tiver uma resistência mais baixa, observa que a gente passa a ter um aumento aqui na corrente elétrica. Eu diminuí a resistência, ela estava em 120, diminuir aqui, vamos diminuir, por exemplo, para 20.
Tá? Então tem uma corrente elétrica mais alta, a gente percebe pelo brilho da lâmpada. Então, a primeira lei de Ohm, ela estabelece isto aqui. Se a gente tem uma resistência elétrica baixa, a gente vai ter uma corrente elétrica alta. Se a gente tem uma resistência elétrica alta, a gente vai ter uma corrente baixa. Então, a primeira lei de Ohm estabelece uma ligação entre a corrente elétrica, a voltagem e a resistência elétrica. Então, guardem isso aí, tá?